Fala galera, bem-vindos ao É Pelo Flu 1902. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rafael Maia e estou aqui para falar sobre o mercado agitado nessa última sexta-feira do ano. Muitas movimentações do Flusão, algumas até certo ponto inesperadas. Bom, vamos por partes, né? Conforme já falei lá no primeiro vídeo, no short que eu lancei hoje de manhã, Davi Terans está indo embora do Fluminense. Um empréstimo sem custos para o Peñarol. Acredito que o Peñarol vá arcar com salários, ou pelo menos parte dos salários, e sem valor fixado para opção de compra. Então eu vejo como um bom negócio. Por quê? Davi Terans estava custando muito aos cofres do Fluminense mensalmente. Um jogador que veio, não se firmou com o Diniz, não teve oportunidade com o Marcão, com o Mano Menezes menos ainda. E aí as pessoas ficam questionando que, porque o técnico não gosta dele. Gente, 3 técnicos. O cara não teve oportunidade com nenhum. Segundo relatos, informações que a gente acaba recebendo, Terans não foi tão profissional assim nessa passagem pelo Fluminense. Parecia que tinha dificuldade de entrar em forma. Como é que um jogador profissional que tem do bom e do melhor não consegue entrar em forma, né? Então, assim, estava custando muito para os cofres. Eu vejo com bons olhos ele ir lá para o Peñarol, tentar recuperar o futebol dele. Se recuperar o futebol, o Peñarol quiser comprar, o Fluminense vai ter chance, inclusive, de pedir um preço próximo aí do que pagou e recuperar esse investimento. Se o Peñarol não tiver grana para pagar, o Fluminense pode trazer o Terans de volta e espero que ele esteja empolgado, né, de repente com um bom momento que ele possa viver lá no Uruguai e continue essa retomada de carreira, continue jogando bem aqui no Fluminense. Terans que, quando foi contratado, estava cercado de expectativas, né? Era um jogador que a gente via que poderia render muito, porque a gente lembrava muito dele no Atlético Paranaense, e ele não conseguiu ser um reserva do Ganso, não conseguiu ser reserva do Arias, reserva do Keno, não conseguiu ser reserva de ninguém, né? Não conseguiu, na verdade, ser nem opção no banco de reservas. Eu fui a muitos jogos no Maracanã, né? E ele aquecia e não entrava, ou então tinha jogos que ele nem aquecia. Vamos ver como vai ser isso daí, esse processo dele ir lá para o Peñarol. Tomara que ele reencontre um bom futebol para, pelo menos, o Fluminense poder vender por um bom valor, né? Outra notícia que pipocou agora há pouco nas redes sociais da renovação do Keno até o final de 2026. Jogador de idade avançada, jogador experiente, que tem alguma identificação com o clube, mas que oscilou muito esse ano, né? A verdade é que ele chegou no final do ano em alta. Pelas contribuições que ele deu ao time no final do ano, ele merecia uma renovação. Talvez o Fluminense faça isso também para se proteger do mercado, né? Visto que o contrato terminando no final do ano, no meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e ir embora de graça. O Fluminense renovando por mais um ano, assegura que se tiver algum assédio a ele, vai conseguir receber alguma grana aí, né? Alguma compensação financeira. O Keno é um jogador que nunca caiu nas minhas graças 100%. Mas, como eu disse, né, repito, nessa reta final de 2024, ele se mostrou valioso, não é a palavra, mas assim, importante como jogador de grupo, para talvez revezar ali a posição com Kevin Serna na ponta. Ele decidiu alguns jogos, né, fez boas jogadas e, sinceramente, eu acho que a renovação dele é uma boa, deixa o cara lá, vamos ver se ele consegue retomar o melhor futebol dele, né, em 2025. Outra notícia que saiu agora, o Fluminense acabou de acertar a contratação do zagueiro Juan Pablo Freitas, do Alianza Lima do Peru. O Fluminense fazendo a feira no futebol peruano. Sinceramente, eu não lembro do Freitas assim, de ter visto jogar e tudo mais, mas eu acho, estou puxando aqui pela memória, que ele enfrentou o Fluminense na última Libertadores e acho que foi bem falado. O nome dele não me é estranho. Zagueiro de 24 anos. Bom, pelo menos o Fluminense está mudando o perfil de contratação, né? Está apostando em jogadores ali de entre 23 e 27 anos, jogadores com força física, pedidos do Mano Menezes. Agora eu acho que, até entrando nesse assunto Mano Menezes, o Fita-Flu odeia o Mano, mas eu acho que agora o Mano Menezes está tendo uma participação mais ativa na montagem do elenco e está montando um elenco mais encorpado fisicamente. O Mano sabe, e deu entrevista falando sobre isso, que o Fluminense não tem dinheiro para competir com as principais equipes do Brasil, em termos de contratações, né? Então, qual é a dele? Ele falou isso, contratar jogadores médios, mas com capacidade física. A gente sabe que o futebol hoje
talento sozinho não está vencendo. Às vezes você tem um time que tecnicamente é pior, mas os caras correm mais, os caras têm mais vontade, conseguem na força física se sobrepor ao talento, que na minha avaliação era o que faltava ao Fluminense. O Fluminense de 2023 para 2024 teve uma queda principalmente física gigantesca e a gente vê que faltava perna para o time. Agora, aparentemente, com a participação do Mano Menezes na montagem do elenco, essa rota está sendo corrigida, porque quem montou o elenco para o ano passado ainda foi Fernando Diniz. E aí foi aquele negócio, não, o cara é velho, mas ele vai jogar pra caramba, e a gente estava inebriado ainda pela conquista da Libertadores e achava que todo mundo ia chegar aqui e ia jogar muito. Falando em conquista da Libertadores, o Rei da América de 2023 está vindo com tudo e eu acredito, sinceramente, na verdade eu tenho fé de que ele seja o maior reforço para o ataque do Fluminense em 2025. Ele mesmo, Germancano. O cara está postando nas redes sociais, ele está se dedicando demais à parte física. Cano que sofreu muito com a parte física ano passado, ele até deu declarações dizendo que vinha jogando machucado. E se a gente parar para lembrar, galera, e voltar um pouquinho, o elenco de 2023 para 2024 curtiu, digamos assim, em excesso as férias, né? A gente via a galera postando, comendo besteira pra caramba. O próprio Cano, eu lembro de um vídeo dele postando bebendo champanhe à beça. Eu acho que aconteceu um relaxamento exagerado de todos os campeões da América. A gente alcançou, né, o nosso maior título, a glória eterna que a gente perseguia há tanto tempo, e eu acho que a galera meio que baixou a guarda. E aí foi todo aquele problema de uma pré-temporada mal feita, voltou às pressas porque tinha a questão da Recopa, e a Recopa era sim uma prioridade para a gente, né? A gente precisava ganhar da LDU para acabar de vez, exorcizar de vez aquele fantasma, e a galera não se dedicou tanto assim. E pagamos o preço disso ao longo de todo o 2024. Pois bem, Germancano agora, eu acho que ele botou na cabeça que esse ano pode ser um last dance dele, né? E galera, se o Cano voltar à performance dele de 2022 e 2023, onde ele meteu 44 gols e 40 gols, é um baita de um reforço para o nosso ataque. Será que a solução para a falta de gols do nosso time tá lá e vai surtir efeito em 2025? Pô, torço demais para isso, torço demais para que o Germancano volte a ser o Cano que a gente tanto ama e idolatra. E o Fluminense também está em vias de fechar, acho que por detalhes ali, com o atacante Paulo Baia, que foi destaque no Goiás na última Série B, jogador que vem ali para compor elenco, para brigar por vaga. Como a gente sabe, o Fluminense não tem grana para contratar um jogador que vai chegar e vestir a camisa e ser titular. Talvez o único dessa janela com esse perfil seja o Hércules. Agora, o Fluminense contratou o Freitas. E o Ignacio, hein? Será que vai vingar? As poucas partidas que ele fez, eu achei que ele foi muito bem. Deu azar de se machucar. Tomara que ele também esteja se cuidando bastante agora nas férias para voltar e ser mais uma opção. Porque aí se a gente tiver Thiago Silva, Ignacio, bem, né? E o Freitas, que eu acho que deve ser um bom zagueiro, né, para estar sendo contratado, já temos 3 boas opções aí. Manuel deve renovar, muita gente não gosta dele, mas eu acho que ele é um bom zagueiro. Ele vinha jogando muito bem até a questão do doping, depois ele voltou e aí machucou e aí não conseguiu emplacar uma boa sequência, mas eu acho que é uma boa ele ficar. Então é isso, galera. Flusão, de uma maneira ou de outra, de repente não da maneira que a gente queria, está se movimentando no mercado e a gente deve ter um 2025 bem diferente. A barca saiu, né? Saiu o Felipe Alves, saiu o Gabriel Pires, saiu agora o Terãs, saiu o Lucumia, alguns jogadores que estavam lá fazendo sei lá o quê. Outro detalhe importante antes de encerrar o vídeo, Mano Menezes falou também nessa entrevista que ele deu, acho que foi para a Rádio Grenal, sobre o aproveitamento de categorias de base do Fluminense. Ele disse que tem 2 jogadores lá que ele considera extra classe, deve ser o Isaac e o Riquelme Felipe, que vão ali treinar e tudo mais, e o Mano falou sobre aproveitar jogadores da base. Beleza? Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí, vamos fazer chegar a mais tricolores, porque aqui é pelo Flu. A gente fala de Fluminense, a nossa paixão é o Fluminense. A gente não tem rabo preso com ninguém, não deve nada a ninguém, a gente só ama a instituição. Valeu, galera. Até a próxima.